Convido a igreja a abrir a Bíblia no Salmo de número 19. Nós vamos hoje meditar sobre este salmo. No domingo passado, nós vimos dois salmos. Pela manhã foi o Salmo 84 e pela noite o Salmo 67. No Salmo 84, nós vimos o desejo do salmista, o desejo do servo de Deus em estar reunido no culto público, o desejo pelos átrios do Senhor, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Um salmo sobre a adoração coletiva, foi o Salmo 84. O Salmo 67 já é um salmo que pregou sobre a glória de Deus sendo espalhada entre as nações, um salmo missionário, um salmo que o irmão Sandro nos convidou a alegrar as nações, levando a salvação de Deus. O Salmo 19, por sua vez, em relação ao Salmo 84, não fala de adoração coletiva, ele fala da adoração individual, e não fala da adoração individual no culto, mas de uma vida de adoração. E o Salmo 67 não leva, o Salmo 67 que nos levou a falar sobre a glória de Deus espalhada pelo anúncio da salvação. Em relação ao Salmo 19, a gente pode ver que o Salmo 19 vai falar da glória de Deus manifesta na criação. O Salmo 19, ele está no primeiro dos 5 livros. Eu não sei se todos os irmãos sabem, mas o livro de Salmos, ele na verdade é dividido em 5 livros. O primeiro livro vai do Salmo 1 até o Salmo 42. E no meio desse livro 1, tem este salmo que nós vamos ver essa noite, o Salmo 19. Eu achei curioso como a providência de Deus colocou o Salmo 19 entre 2 salmos régios, salmos que falam do rei, do Messias, do ungido. O Salmo 18, no finalzinho dele, fala, no versículo 50, é Ele, é Deus, quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade com o seu ungido. E o Salmo 20 fala, no seu final, ó Senhor, dá vitória ao rei, responde-nos quando clamarmos. São 2 salmos que tratam de situação de conflito. O rei era sempre uma figura militar, não apenas uma figura política. E no meio desses 2 salmos, o Salmo 19. Eu gosto de imaginar que o Salmo 19, considerando que são todos de Davi, o 18, o 19 e o 20, a gente vê 2 salmos do Davi guerreiro, o Davi que matou Golias, o Davi que matou seus 10 milhares. O Salmo 19 já é o Davi poeta. O Salmo 19 a gente vai ver o rei Davi, eu imagino, sentado à sombra de uma árvore, com sua harpa na mão. Talvez porque eu seja músico, eu já imagino ele se inspirando, olhando a criação, olhando a natureza. E ele não está num momento de batalha. Ele não está preocupado com as guerras. Ele está contemplando a criação. E, historicamente, os povos tendem a se dedicar mais às artes, à cultura, a aprofundar, a aperfeiçoar a sua arte nos momentos de paz. Se a gente vive num constante conflito, se a gente vive sempre preocupado com a nossa sobrevivência, dificilmente a gente consegue parar para apreciar arte, para fazer música, para escrever uma peça de teatro, que dirá ir assistir uma peça de teatro. Mas a nossa vida não é uma vida de calmaria. A vida do cristão, desde o momento em que você foi salvo, você foi escalado para um exército, o exército do Rei Jesus. Como tem aquele cântico antigo, o nosso general é Cristo. Ou como nós cantamos aqui na igreja, muitas vezes, nós marcharemos cheios de coragem. Mas a nossa vida, mesmo sendo essa vida de batalha, ela tem os seus momentos de calmaria. O momento que a gente não está confrontando inimigos diretos. Aliás, a gente sabe,
A nossa luta não é contra carne ou contra sangue, não é contra um inimigo que está usando um uniforme específico, de um país específico, de uma ideologia específica, mas ela é o nosso inimigo. São todas as potestades e principados. Nós lutamos contra os dominadores deste mundo tenebroso, como diz o apóstolo Paulo, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa batalha é uma batalha espiritual. E as nossas armas também são armas espirituais. A gente não vai polir um fuzil para lutar por Cristo. A gente tem que se preocupar com outra coisa. As nossas armas de guerra também não são carnais. A nossa ocupação entre uma batalha e outra é levar todo o nosso pensamento, todo o pensamento do povo de Deus cativo a Cristo, como nós vemos em 2 Coríntios 10, 4 e 5. Então imagine que o Salmo 19 vai tratar de como que o povo de Deus, mais especificamente, como cada indivíduo do povo de Deus se comporta nos momentos de maior sossego e paz. A gente vai ser confrontado, então, com esse salmo, contra os pecados da mente, os pecados que, quando a gente menos percebe, a gente já está cometendo. E a Bíblia nos mostra que Deus fez todas as coisas do mundo como obra de arte. Então, curiosamente, a gente, quando estiver no nosso QG espiritual, aqui no culto, a gente leva a nossa mente a Deus, mas fora daqui, também a gente tem o nosso momento de descanso, de reflexão, onde a gente pode contemplar a arte que Deus fez. A arte que Deus fez nos céus, na terra, em toda a criação, obra de suas mãos. E também a arte que Ele tem por meio da sua palavra. E como tudo isso deve moldar o nosso coração. Para as crianças que estiverem anotando uma palavra-chave, a palavra-chave para a gente levar ao longo do nosso sermão é discurso. Entendeu, crianças? Discurso. A gente vai reparar que o Salmo 19 apresenta 3 discursos. A gente vai ver um discurso da criação, do versículos de 1 a 6. A gente vai ver o discurso da palavra, o discurso das Escrituras, versículo de 7 a 11. E do 12 ao 14, o discurso do salmista. O título que eu dei para esse sermão foi Deus, o escultor das almas. Porque Deus esculpe o mundo, como a gente vê em Gênesis 1, pela sua palavra, pelo seu discurso. E Deus esculpe o seu povo e instrui o seu povo por meio da sua palavra, por meio do seu discurso. E o povo de Deus, que foi operado por esse discurso, muda também o seu discurso. A conclusão do salmista, eu já vou adiantar para você, é que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que nós tenhamos, então, ao longo desse salmo, a clareza de que o nosso Deus constrói falando. Nosso Deus constrói falando. O escultor de almas opera dessa maneira. Vamos, então, à leitura do salmo. É um salmo, então ele é poético. Ele não vai tratar das coisas de maneira tão literal. Você vai ver que as palavras vão ser usadas em sentidos não tão óbvios. Então eu te convido a se esforçar, prestar atenção, tomar toda a sua concentração. Nós somos chamados a adorar a Deus em espírito, em verdade, a amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Então use todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento para meditar na palavra de Deus. Vamos juntos então. Salmo 19. Assim diz a inerrante e poderosa palavra de Deus.
Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija, como herói, a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o seu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos que o Senhor nos deu a tua palavra, nos instrui por meio dela. Senhor, fala conosco, usa este teu servo, que a tua palavra seja poderosa para nos edificar, nos instruir, nos levar em amor ao Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Vale repetir, nosso Deus constrói falando. E curiosamente, a criação de Deus, por ter sido feita por um Deus que fala, tem um discurso dela mesma. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Essa primeira sessão do Salmo, como a gente viu, é uma leitura poética de Gênesis 1. Ele está olhando para os céus, lembrando que Deus disse, haja luz, firmem-se o firmamento, separe-se águas de águas. E ele vê que Deus colocou um discurso claro nos céus. A palavra proclamam, os céus proclamam a glória de Deus, dá uma ideia de um discurso solene, dá uma ideia de uma fala clara, objetiva, que deve ser ouvida com certa reverência. E mostra que um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento outra noite. É um discurso solene, é um discurso grandioso, e um discurso ininterrupto, dia a dia, noite a noite. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Ele segue dizendo, não há linguagem, nem há palavras, deles não se ouve nenhum som. E aqui a gente percebe a característica da poesia. A poesia, ela costuma usar de juntar as palavras para mexer com as nossas emoções, mexer com a maneira como a gente enxerga as coisas. Ela não quer falar de uma maneira apenas a nossa mente, mas ela quer falar as nossas emoções. Ela vai querer dar vida a coisas que não têm vida nelas mesmas, vai fazer personagens que não têm voz falarem. E aqui a gente percebe que Davi está falando que os céus declaram dia e noite a glória de Deus sem parar. Mas você não vai desligar o seu rádio, desligar o seu fone, ficar parado num lugar deserto, longe aqui da cidade. E aí você vai começar a ouvir um hino de glória, aleluia. Você não vai ouvir. Se você estiver ouvindo isso, procure um médico. Você talvez esteja alucinando. O discurso não tem som. É um discurso que ele é incapaz de você fugir e incapaz de você calar. Ele não tem som, ele está em todo lugar.
Como ele diz no versículo 4: no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Então é um discurso solene e grandioso, é um discurso ininterrupto e é um discurso onipresente até os confins do mundo. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 1, vai falar que negar a existência de Deus é um esforço que o coração pecaminoso faz para suprimir a evidência da existência dele na criação. Como a gente falou aqui na escola bíblica sobre milagres, no Evangelho de Lucas, milagres não são uma prova de que Deus existe. A Bíblia diz que a prova de que Deus existe é o mundo, são os céus, são a terra, é você, sou eu. Cada um de nós é uma evidência irrefutável de que os céus proclamam a glória de Deus. Mas o que é glória? Glória, nas palavras de John Piper, é honra e reconhecimento, é uma manifestação pública de infinita beleza, é um reconhecimento de grandes obras, virtudes ou qualidades excepcionais. Então os céus proclamam as excepcionais virtudes de Deus, como Deus é muito melhor do que você, como Deus é muito melhor do que eu, como Deus é muito maior do que toda a sua criação. E aí no versículo fim do 4, e versículos 5 e 6, ele fala: aí pôs uma tenda para o sol, o qual como noivo que sai de seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A gente hoje não tem a preocupação de, pelo menos eu imagino que a maioria de nós não tem a preocupação de ter que lutar contra a idolatria de alguém ao sol. Mas nos tempos do rei Davi, as nações ao redor de Israel eram todas idólatras. A gente tem até hoje uns resquícios da idolatria ao sol em bandeiras nacionais. Se você observar a bandeira da Argentina, do Uruguai, bem como a do Japão, elas têm um sol ilustrado, porque em muitos povos, os povos, por suprimir a glória de Deus por causa do seu coração pecaminoso, olham para a criação de Deus e dão a essa criação o status de divindade. E nisso, eles passam a cultuar essas coisas. Mas aí Davi está educando o povo de Deus. Esse salmo aqui era um salmo a ser cantado pela igreja, era um hino a ser cantado. E a igreja ali, no Antigo Testamento, o povo de Israel se reúne para cantar que Deus pôs o sol. Deus colocou o sol numa tenda. O sol é como um rapaz contente indo para o seu casamento, todo bonito, todo arrumado, como um herói que ganhou uma batalha, levando medalhas, que se regozija no seu caminho. O sol é isso. O sol não é um Deus a ser cultuado. Deus, o Senhor nosso Deus, é muito maior que o sol. Lembra que é uma leitura de Gênesis? Gênesis também é chocante. Gênesis é chocante até hoje. A gente não luta contra esse tipo de paganismo, mas contra a mente secular, que diz que o universo foi criado por uma explosão aleatória, por coisas aleatórias. Então, de maneira nenhuma que os céus proclamam glória de Deus. Tudo isso aí é um acaso, é um caos. Mas o que a palavra nos diz é que Deus colocou o sol para, com sua alegria, viajar pelo céu, trazer calor. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Hoje nós sabemos o poder da luz solar. Tudo aquilo que a gente tem de vida na Terra, a gente entende de maneira secular que depende do sol. Mas aí quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê que o sol depende de Deus. E é interessante, se aquelas pequenas moléculas do seu corpo, seus nutrientes estão viajando para lá e para cá nas suas células neste momento, foi porque você recebeu a luz solar. A planta que você comeu recebeu a luz solar, e tudo aquilo que a gente tem, de alguma maneira, foi tocado pelo sol de Deus, o sol que Deus colocou. Então, a gente poderia aprofundar o que esse salmo diz para as tuas células proclamam a glória de Deus, as tuas organelas anunciam a obra de suas mãos. Um DNA discursa outro DNA. Deus é grandioso. O nosso Deus é grandioso. Tudo isso Ele fez com a sua palavra. Esse é o discurso de Deus que, ecoando na criação,
traz um discurso indesculpável, aliás, um discurso irrecusável, está me fugindo a palavra, um discurso que você não pode evitar, é um discurso inevitável, é igual Thanos, completamente inevitável esse discurso, tanto que os homens, no dia do juízo, serão tomados por indesculpáveis. Talvez você se pergunte, mas é aquela comunidade tribal que vive longe do Evangelho, por que Deus mandaria eles para o inferno? Porque eles são culpados de negar a glória de Deus revelada na criação. Isso é o que Paulo nos diz em Romanos. Todos pecaram. O pecado, ele faz a gente olhar para todas essas coisas e não contemplar a glória de Deus. Não é tão comum a gente ver alguém olhando a natureza e falar, a natureza é linda, a mãe natureza, isso é um paganismo, né? A mãe natureza fez essas coisas, o cara vê lá a metamorfose da borboleta e fala, nossa, a natureza é incrível, é poderosa, ele está glorificando a natureza, ele está louvando a natureza, mas o Deus ele não quer glorificar, porque a partir do momento que ele reconhecer que um Deus criou todas aquelas coisas, o coração dele vai se incomodado com o fato de que ele está rejeitando este Deus, dia após dia. O nosso coração é tão pecaminoso que ele faz a mais bela obra de arte se tornar um réu, aliás, uma testemunha contra nós no dia do juízo. Mas a gente tem uma maravilhosa esperança no segundo discurso, o discurso da Escritura. Se a gente imagina que Deus é um escultor, Ele esculpiu o mundo com a sua palavra, e Ele vem esculpindo o seu povo por meio da sua palavra. Através das Escrituras, como a gente vê no Salmo 103, Deus mostrou sua misericórdia e benignidade, porque Ele revelou os seus caminhos a Moisés. E aí o Salmo 7, o versículo 7, continua nos dizendo, a lei do Senhor aqui é as Escrituras. Davi ainda não tinha o cânon completo, ele não tinha uma Bíblia dessas, mas ele tinha Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E estes 5 livros, ele traz mencionados nessa palavra. A lei do Senhor é perfeita, ela faz tudo aquilo que ela deve fazer. Ela nos instrui, ela restaura a alma. A lei do Senhor faz a gente ser renovado. Salmo 119, que a nossa igreja tem lido domingo após domingo, nos mostra todo o amor que o salmista tem pela lei. Cultive esse amor, abra a sua Bíblia, leia ela todos os dias. Talvez você não entenda na primeira leitura, leia de novo, leia mais uma vez, pergunte aos seus irmãos, não deixe a palavra de longe, porque você não está entendendo. Ela pode restaurar a sua alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Essa palavra, ela restaura a alma, porque ela é fiel. Esse é o adjetivo que ele dá aqui. Os testemunhos é um outro sinônimo. É aquilo que testifica de Deus, o testemunho do Senhor. Ele é fiel e ele dá sabedoria aos simples. Você acha que você não pode entender a Bíblia porque você não tem escolaridade, porque você não fez faculdade, não fez teologia, mas a palavra de Deus é fiel e poderosa para te instruir. A gente não cansa de ver testemunho de irmãos tão sábios. Eles podem não ter a melhor gramática, eles podem não ter estudado nas melhores escolas, mas eles estudaram a palavra de Deus, eles foram instruídos pelo Espírito Santo, através da sua palavra, e eles são sábios, eles sabem discernir o bem e o mal. A sabedoria é dada aos simples pela palavra de Deus. A palavra simples aqui é também uma ideia de uma criança, uma pessoa ingênua. John MacArthur vai falar que é como uma mente que está tão aberta que qualquer coisa pode entrar nela e qualquer coisa pode cair dela. E a palavra do Senhor, ela dá sabedoria a essa mente. Então, pais, instruam os seus filhos na palavra do Senhor. Talvez eles não entendam tudo agora, mas eles vão te agradecer, porque você instruiu eles nessa palavra. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. É interessante que esse termo reto era usado aqui no português antigo para a gente entender uma coisa que não faz curva, uma coisa que não te engana. E essa é a ideia que ele vai dando, eles são retos. E isso é o que dá alegria. Um mundo que é visto pelas lentes de
de que tudo foi criado, aliás, tudo existe por causa do caos, nada foi criado, não existe propósito para as coisas, dificilmente vai conseguir ter alegria. O nome desse tipo de pensamento é niilismo. A pessoa acredita que tudo veio do nada, portanto, tudo vai para o nada, então a sua vida também não tem sentido. E se você leva isso às últimas consequências, o ateu que leva isso às últimas consequências, enlouquece. Ele simplesmente enlouquece, porque ele não vai ter motivo para acordar de manhã, ele não vai ter motivo para amar o seu cônjuge. Pode até dizer, não, porque o amor é bom, é importante. Tá, mas o que é o amor? Porque o amor você não mede num tubo de ensaio, você não põe uma régua no amor. Essas coisas todas são improváveis pela ciência. Elas são loucura, como a gente leu agora. Deus torna loucura a sabedoria do mundo, a gente viu agora em Coríntios. Mas os preceitos do Senhor vão nos mostrando que tudo isso revela a sua glória. É a palavra de Deus que revela a sua glória. E aí, isso alegra o nosso coração. Esse mandamento ilumina os nossos olhos, faz a gente enxergar as coisas como elas realmente são. Pouco a gente fala sobre o quanto a Escritura torna você mais inteligente, de fato. Você deixa de acreditar em baboseira, você deixa de acreditar em coisa como o homem veio do macaco, ou que peixes viraram filósofos, como muitos apologistas dizem, porque se você acredita na evolução, basicamente você acredita que um peixe um dia virou filósofo, um peixe um dia virou Pelé, de certa maneira, né? Todos seríamos descendentes dos seres mais simples desse mundo. Mas a palavra de Deus diz que nada disso é verdade, que nós somos criados à imagem e semelhança dele, nós somos escultura das suas mãos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre, os juízos são verdadeiros e todos igualmente justos. Você não vai conseguir entender e temer o Senhor, se você não perceber que de fato Ele é temível. Deus não é um amiguinho lá em cima, um gênio da lâmpada, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o justo juiz de juízos justos, juízos verdadeiros, que há de vir e julgar todas as nações. Toda a nossa sabedoria inicia no momento em que você percebe que os seus pecados estão te colocando contra este Deus. Se você não vê hoje os seus pecados dessa maneira, você não vai temer ao Senhor. Você vai achar que Deus é mais um conceito interessante para a sua vida, mas não. Ele é o justo juiz, criador de todas as coisas, dos quais os céus e a terra anunciam constantemente. E este justo juiz está irado contra você até que você se arrependa e se renda a este único justo juiz. Esse é o temor límpido que permanece para sempre, ele te dá vida eterna. São mais desejáveis que o ouro, mais do que muito ouro depurado, esse é o versículo 10, e são muito mais doces que o destilar do favo de mel. Aqui também ele está usando duas linguagens. Uma é a palavra de Deus, conhecer o caráter de Deus na sua palavra, nas escrituras, a revelação especial de Deus, vale mais do que todo o dinheiro do Elon Musk e do Jeff Bezos colocados na sua conta. Você ia ficar muito contente, não ia? Se você de repente percebesse que aquele vermelhinho da sua conta virou azul e com um número que você nem consegue ver o final ali na tela do teu telefone. E nada disso aí seria capaz de pagar um único pecado teu. Você iria para o inferno com todo esse dinheiro. Mas com a palavra de Deus, você é levado aos pés da cruz, temendo o Senhor, tendo seus pecados iluminados, seus olhos abertos. Aí você percebe que você ganhou todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Você percebe como o seu coração era pobre e fraco, mas no Senhor, como acabamos de cantar, Ele passa a ser rico e forte. E aí por isso nós cantamos e damos graças. E mais doces que favo de mel. Eu lembro que quando a gente na oficina falou desse texto aqui, alguns irmãos ficaram, eu nem gosto de mel, eu não entendi qual que é a ideia de mais doce que o favo de mel. Então imagina que a palavra de Deus é mais saborosa do que aquela costela no bafo, que você pega e solta o osso, de tão bem cozida que ela está. Está melhor do que o prato que a sua mãe faz no domingo, que a sua avó faz no domingo. É mais gostoso que Nutella. Essa é a doçura da palavra de Deus, é a delícia que só quem teve o paladar regenerado pode sentir. Se você acha amargo, enfadonho, como a gente tem visto em Malaquias, é enfadonho cultuar o Senhor, meu amigo, vai ser muito pior o que você vai ter depois, porque aí você vai beber o fel da ira amarga do nosso Senhor.
Se você achou pouco tudo isso que a Bíblia falou, tudo isso que o Salmo tem falado, o versículo 11 fala: além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Admoestar é corrigir, é quando o pai vai lá e fala: filho, você não pode fazer assim, dá uma palmada no filho, porque o filho desobedeceu. A palavra de Deus te corrige. A gente sabe, quem é filho de Deus é cuidado por este pai, pelo seu pai. O Pai Celestial cuida dos seus filhos. Se os seus pecados nunca são confrontados, se você vem aqui domingo após domingo e você acha tudo muito legal, muito bacana, mas isso aqui, eu achei interessante, inteligente o pregador dali, a música, eu tenho minha opinião da música, mas os seus pecados nunca são corrigidos. Você vive na mesma luta contra o mesmo pecado. Aliás, nem luta, né? Você convive com ele, é pecado de estimação. Você não tem as riquezas da glória de Deus. Você está caminhando para o inferno, achando-se muito justo. Mas aqueles que guardam a lei do Senhor, aqueles que temem a Deus, eles têm uma grande recompensa, o Salmo vai dizer. E aí a gente chega no último discurso, o discurso do salmista. Então, o primeiro discurso da criação mostra a grandeza desse Deus. É a revelação natural de Deus. O discurso da palavra de Deus mostra o caráter dele, o quanto ele é santo, justo, poderoso, como ele é muito maior e melhor do que você. E aí o terceiro discurso seria o meu discurso, o teu discurso, é o discurso do salmista. Ele ouviu, por assim dizer, esses dois discursos, o discurso da criação, o discurso da palavra, e vem o terceiro discurso. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Essa hora a gente vê que o escultor de almas, ele pegou esse coração duro que você tem e começou a bater com o formão dele, aquela peça de entalhar, e ele começa a arrancar pedaços dela, começa a te fazer sofrer, mas começa a te purificar e te aperfeiçoar. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Ele diz. A palavra de Deus é quem estava instruindo ele, mas ele tem consciência de que nem todas as faltas dele ele é capaz de perceber. Aqui, Davi está citando textos de Números, que dizem que até os pecados que você cometeu sem perceber, precisam de um sacrifício. Então, meu amigo, a sua situação está muito, muito ruim. Porque você, de repente, pode reconhecer, é verdade, um dia eu menti lá, eu lembro disso. É verdade, eu olhei com luxúria para uma mulher certa vez. É verdade, outro dia eu falei mal de uma amiga minha. Mas e aqueles pecados que você cometeu e o seu coração é tão duro que nem percebeu? Absolve-me das que me são ocultas, é a oração de Davi aqui. E aí ele segue: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Aqui a palavra veio como soberba nessa tradução. Na NVI é traduzido como pecados intencionais. Em outras versões vem como pecados intencionais. A ideia da soberba também é tratada no livro de Números, onde é o pecado que você comete deliberadamente. No caso de um hebreu ali, a profanação do dia do Senhor, cultuar falsos deuses, cometer um adultério, matar alguém, desonrar os seus pais. Ele pede que essa soberba não me domine. A gente costuma pensar que quando a gente faz o que a gente quer, ou aliás, que a religião nos prende, nos escraviza, fazer essas coisas todas de Deus aí são enfadonhas, cansativas. Mas a verdade é que o que te escraviza é o pecado. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, o nosso Senhor Jesus diz. E aqui, Davi está dizendo: Senhor, não me deixa ser dominado pelo pecado, que ele não me domine. Então serei irrepreensível, e ficarei livre de grande transgressão. A expectativa toda dele está na graça de Deus, que Deus o livre dos pecados que ele não percebe, os pecados feitos por omissão e os pecados feitos por comissão, feitos de propósito. E ele conclui com essa oração, esse pedido final: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. A conclusão é que, se a gente está entre uma batalha e outra, como a gente viu no começo do sermão, e a gente está agora num momento de calmaria, a gente deve levar o nosso coração a apreciar a criação de Deus e glorificá-lo. Invista a sua mente, o seu coração, em contemplar a criação. Você que trabalha com ciências, essa é principalmente a sua
razão de existir. Glorificar a Deus e deleitar-se nele, ou desfrutar, alegrar-se nele para sempre. Então você que trabalha com ciências, as ciências naturais, glorifica a Deus no seu trabalho das ciências naturais. Observe como Deus é poderoso no movimento dos átomos, no movimento das moléculas, das combinações. Você que é médico, veterinário, você que trabalha com limpeza e vê como que Deus pode fazer um determinado produto encostar em outro e deixar depois aquela superfície limpa, brilhando, cheirosa. Tudo isso é glória de Deus, manifesta na criação. E todos nós devemos ter nossa mente e nosso coração deleitados também nas maravilhas de Cristo. Porque você não vai ser capaz de cumprir a lei de Deus, mas Cristo foi. Você não vai ser capaz de se absolver dos seus pecados ocultos, mas Cristo é capaz de te absolver dos seus pecados ocultos. Se a sua boca fala coisas que não agradam ao Senhor, se a sua mente medita em coisas que não agradam ao Senhor, se o seu momento de descanso não é santificado, como ensina o 4º mandamento, guarda o dia de descanso para santificar, peça perdão a Deus, tira o dia de descanso para adorar a Deus. O domingo é feito para isso, para a gente se reunir, para a gente cultuar a Deus, glorificá-lo, deleitar-se nele, estar com o povo de Deus. Meus irmãos, que nós sejamos inspirados por essa palavra, a contemplar Cristo, suas maravilhas, a maravilha da sua criação, dos seus atributos, tudo o que Ele conquistou por nós na cruz, que nós sejamos assim, inclinados agora, inclinemos os nossos corações a meditar no Senhor no momento de descanso. Não deixa a sua mente devagar. Mente vazia, já diria a sua avó, é a oficina do diabo. Encha a sua mente da palavra de Deus. Que a palavra dos seus lábios, que o seu discurso seja retrato da obra que esse escultor tem feito na sua alma. Ele está moldando, sabe o que Deus está moldando na alma dos cristãos? A imagem do varão perfeito, Cristo Jesus. Não é maravilhoso ver que Ele fez o homem à sua imagem e semelhança, o pecado deforma essa imagem e semelhança, e na nova criação nós somos feitos imagem e semelhança de Cristo, pelos méritos dEle. Mas se você não conhece a Cristo, e para você tudo isso aqui é só uma coisa que algum parente teu te convidou para vir aqui, e legal, tá, é bom que aí a pessoa fica decente, aí você de repente pensa, mas eu posso fazer essa oração, absolve-me das que me são ocultas. Se o seu coração está com essa disposição, essa tua oração não passa do teto. Deus não quer saber de uma oração mecânica, Deus não se interessa pelo seu protocolo religioso, Ele quer um coração entregue a Ele. Ou você se rende a esse general, ou você vai ser destruído por ele. Essa é a mensagem do Evangelho. Nós estamos em inimizade com Deus quando a gente nasce, mas através de Cristo nós somos salvos, libertos, perdoados, trazidos para o reino do seu amor, trazidos para o descanso eterno, trazidos para o deleite das coisas espirituais. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe.